Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da violência psicológica. Eu vejo muito citar a violência psicológica entre as mulheres ou contra as mulheres, mas é importante a gente pensar que existe violência psicológica contra o homem, contra a criança, contra o idoso, violência psicológica no relacionamento, contra as mulheres, enfim, em relacionamentos homoafetivos. Então é importante a gente pensar numa questão aí generalizada da violência psicológica. É importante você entender que em um relacionamento se estabelece um respeito e quando deixa de ter esse respeito um pelo outro, a relação já não é saudável, já não é importante. Por isso é bom passar um filtro na relação sempre que possível. Olha, mas ele fez isso, só que no outro dia, né, a pessoa está bem, a pessoa está me tratando bem, está me dando presentes. Ou ela fez isso, mas no outro dia ela me dá carinho, ela me trata bem. Ou o meu filho e a minha filha me tratou com falta de respeito, com falta de educação, mas no outro dia ele me dá amor, ele cuida de mim na minha dependência da idade. Então é muito importante as pessoas perceberem que não existe trocas. Tá? Se você dá um benefício ou faz um benefício, você não existe o direito da pessoa violar o outro psicologicamente por conta disso. Olha, eu faço uma ameaça para eu conseguir alguma coisa. Eu faço uma ameaça para alcançar alguma coisa daquela pessoa. É importante fazer esse esclarecimento, porque fiquem atentos se estão sofrendo ou não violência psicológica. Porque muitas das vezes eu recebo pessoas que relatam situações que está vivendo dentro do relacionamento e às vezes vai reclamar, vai falar ou entra em embate, né? É muito isso, acontece uma violência psicológica. Logo em seguida acontece o embate da pessoa revidar aquilo, daí parte para uma agressão, parte para a violência física, deixa de ser uma violência psicológica e passa para uma violência física. Ou seja, o estupim de tudo aquilo começou no psicológico, vai trabalhando a pessoa. Ou alguns quadros também, o que acontece? Olha, ele não me bate ou ela não me bate. Ela só me maltrata, xinga às vezes, ou me traz palavras de baixo calão, mas não me bate. Então ele não me agride, ela não me agride, está tudo bem. Mas esse estar tudo bem, será que está mesmo? Porque aquele quadro de violência psicológica vai causando um adoecimento na pessoa. É uma palavra que fala, tá? É um menosprezo, é um bullying. Tudo aquilo vai diminuindo a pessoa e a pessoa vai se tornando cada vez mais adoecida. A pessoa vai se tornando numa situação, num quadro depressivo por conta daquela violência que causou tudo aquilo e a pessoa acaba que adoecendo de uma maneira que ela mesma não tem controle sobre o adoecimento dela. Tá? E muitas vezes fala assim, olha, vamos pegar aí um quadro de relação sexual, que a pessoa tem uma vida sexual plena. Porém, em contrapartida, aquele parceiro, aquela parceira é agressor na maneira psicológica de se tratar. Traz uma agressão, uma violência psicológica para o outro, de maneira que aquela pessoa se torna uma vítima, se torna acuada, se torna com medo, numa situação que ela mesma não tem aquela, digamos assim, aquela situação de reação no seu patamar preciso que necessita ter. Porque às vezes a pessoa recebe tudo isso, em contrapartida teve uma noite plena. Ou ele ou ela fez, mas no outro dia comprou um presente. Agrediu psicologicamente, humilhou, tratou com menosprezo, diminuiu, fez uma redoma ali na vida da pessoa. Olha, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Entra um quadro de ciúmes também. A pessoa ali está num quadro de ciúmes, uma amarração, né, da vida da pessoa. Se você fizer isso, você não me ama. Chantagem, ciúmes, tá? Você não vai ter amigos nas suas redes sociais, você não vai poder conversar com tal pessoa. Muitas vezes tira a pessoa da convivência dela para ficar ali como uma marionete, sendo dominado por aquele dominador, aquela dominadora,
que tem o poder, psicologicamente falando, daquela pessoa. Então isso é muito sério, é muito agravante. As pessoas têm que perceber que às vezes são situações veladas até para a própria pessoa, porque eu atendo muito famílias. Então eu vou fazer uma orientação familiar, eu percebo, às vezes através de uma anamnese, eu percebo que aquela pessoa está sofrendo uma violência psicológica. Que aquele jovem, aquele adolescente, ou aquela criança, ou aquele homem, aquela mulher, está sofrendo uma violência psicológica devido a todas as situações que ele está vivendo. E ele ou ela mesmo não percebe que aquilo está acontecendo. Por quê? Porque a pessoa fica sujeita ao domínio do outro. Fica sujeita a tudo aquilo que o outro oferece. Olha, você fala desse jeito, se comporta desse jeito, se veste desse jeito, tá? Se relaciona com outras pessoas desse jeito, não se relaciona, faz chantagem emocional. Você vai fazer isso porque senão acontece isso. Muitas pessoas vivem ao longo da vida relacionamentos aí de 20, 30 anos, ao longo da vida, sofrendo violência psicológica. As pessoas são roubadas delas mesmas, são tiradas e tiradas de uma maneira muito doída, muito sofrida, porque as pessoas não sabem até de que maneira que está sendo tirada, só sente ela se esvaindo por conta daquela violência que está sofrendo. Isso é muito complicado e muito difícil. Eu já recebi pessoas de várias, em palestras, em cursos, em treinamentos, clinicamente falando. Quantas pessoas eu já recebi com quadro de violência psicológica e não percebe que está sofrendo uma violência psicológica. O mais difícil é isso. A pessoa é muito triste de se ver que a pessoa mesma não percebe, porque no outro dia tem um afago, tem um carinho, tem uma noite boa com o outro, com parceira. Então isso é muito complicado, porque as pessoas às vezes estão adoecidas, entrando num quadro depressivo, e tem a justificativa que não teve uma agressão física. Porque aquela violência psicológica vai dominando, adoecendo, e a pessoa não tem voz, não tem a fala estabelecida contra aquilo ali. Pior, não tem nem identificação. Porque tem uma relação ali, se torna até simbiose, uma relação ali de amor, de dependência, porque tem uma dependência do violador, do agressor, tem uma dependência, e se torna também, muitos casos, violência física. Porque às vezes a pessoa vai se rebelar, identificou, vai se rebelar, vem a agressão. Muitos quadros vêm até morte. Então, analisa, cuida do seu relacionamento, identifica, não tenha medo de dizer não para situações que te agridem, para palavras que te ferem. Palavras ferem, palavras diminuem o ser humano, assim como a palavra tem o poder de aumentar, de fazer crescer, de fazer a pessoa alcançar patamar positivos na vida, de crescimento na vida, ela também pode diminuir. Então, cuide do seu relacionamento, cuide das pessoas que estão à sua volta, meça as palavras que você vai direcionar ao outro. A questão de culpabilizar a outra pessoa por todo o quadro da sua vida. Tem que analisar isso. Se a pessoa que está na sua vida está fazendo a parte dela, está conduzindo o relacionamento, você também tem que fazer a sua parte. A gente não pode culpabilizar o outro por todas as coisas negativas que estão acontecendo. É muito importante identificar e respeitar. Eu sempre uso o termo, quando você for entrar na vida do outro, tire os seus sapatos, que esse solo é sagrado. Tá? Respeite o território do outro. Quando você está se relacionando com o teu parceiro, a sua parceira, com o seu filho, por isso até quando nós vamos falar, quando a gente vai falar com uma criança, a gente tem que abaixar na altura da criança. Falar de maneira que a criança entenda, para não ser uma voz psicologicamente agressiva. Olha a diferença, você enquanto adulto aqui em cima e a criança aqui embaixo, você com uma voz totalmente forte, arrogante, está menosprezando, diminuindo essa criança que está aqui. Então cuidado, cuide de você e cuide do outro, porque nós não podemos colocar-se no papel de violador, psicologicamente, ou de violadora. Nós temos que estar num patamar de cuidar das pessoas, de fazer as pessoas crescer junto com nós,
ou até mesmo subir, mas nunca diminuir as pessoas. Se esse vídeo foi importante para você, curta, compartilha, curta o canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas consigam aí entender relacionamentos adoecidos que estão vivendo. Um grande beijo e que todos possam aí crescer junto com esse canal.